Boa. Teste. Agora sim. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, que opera em cada um de nós as curas necessárias que todos nós precisamos. Meu nome é Paulo Roberto, sou trabalhador e estudante desta casa. Estou vestindo uma camiseta lilás. As mulheres me corrigem se eu não for lilás, por gentileza. Eu uso o cabelo cortado com a máquina. Tenho um óculos de vovozinho para poder enxergar de perto, pois a idade chegou e eu preciso utilizar esta ferramenta. Então hoje farei uma prece breve para que a gente comece as nossas reflexões nesta tarde. Então eu convido cada um que aqui está para que possamos neste momento deixar os nossos problemas e as nossas preocupações fora deste ambiente em que nos encontramos. Vamos a cada instante nos conectando com os nossos anjos, guias e protetores e com a espiritualidade que aqui está. Irei começar com uma prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito bem. O tema de hoje, meus irmãos, tema difícil, viu? A presença amorosa de Deus em nossas vidas. Já pararam para refletir sobre isso? Posso fazer uma pergunta? Alguém aqui ama a Deus? Quem ama? Será? Será que a gente ama a Deus? Então, eu dividi esse momento que vamos fazer a reflexão na tarde de hoje em alguns momentos. Vamos compreender então se realmente amamos Deus ou se há algo por trás deste sentimento que julgamos ser amor. Pode ser? E eu vou começar com o primeiro momento histórico. Então, o primeiro aspecto que eu coloco aqui em pauta é o temor a Deus. Vamos entender um pouquinho deste processo e depois compreender o que ele faz dentro do amor. De onde vem a origem deste temor a Deus? Origina-se ele no chamado homem primitivo, que foi criado simples e ignorante, e que por desconhecer as leis naturais, mantinha um medo instintivo, veja bem, instintivo, das forças da natureza
E por isso, esse homem primitivo, ele adorava o raio, o trovão e outros elementos, atribuindo-lhes um poder sobrenatural, como se eles fossem deuses. Então vejam que nós fomos criados simples e ignorantes. E por essa questão desse medo instintivo, a gente adorava o raio, o trovão, porque a gente tinha medo. Estão compreendendo até aqui? Tranquilo? Então, à medida que foi evoluindo, o ser humano passou a perceber que aqueles fenômenos eram fruto de uma causa natural, mas que a ideia ancestral permaneceu e deu origem ao politeísmo, crença na qual cada circunstância que afetara o ser humano tinha um Deus particular. O medo instintivo deu origem aos sacrifícios humanos, realizados com o fim de aplacar a ira dos deuses, pois grande era esse temor das criaturas. Então eu trouxe aqui uma reflexão lá do Livro dos Espíritos, na questão 669, onde Kardec ele faz uma certa afirmativa e na sequência faz uma pergunta aos espíritos. Então ele começa: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levar a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Olha Kardec perguntando para os espíritos. Vejam a resposta. Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte de bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. Tudo isso, gente, de conformidade com a falsa crença que possuíam. Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então todos nós, em nossa essência, primeiro a gente sacrificava animais. Na sequência começou-se os humanos. E aí a gente dava em sacrifício à época, por entendimento, em conformidade com o valor. Um filho, um pai, um parente, uma criança, um homem, uma mulher, conforme a gente julgava esse valor que esse ser tinha, a gente adorava aos deuses, tudo por causa do quê? Do medo. Então Kardec, ainda nessa questão 669, ele faz uma segunda pergunta, que é o seguinte: então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Então, Kardec aqui está querendo saber se já era da essência humana a crueldade para fazer os sacrifícios. Olha o que a espiritualidade respondeu: não, originam-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Então, resumindo esse primeiro momento, gente, essas práticas primitivas, elas acabaram gerando, no chamado inconsciente coletivo da humanidade, o temor a Deus. Não é verdade? Até hoje a gente não faz ainda alguma coisa de sacrifício? Não fizemos alguns sacrifícios na virada do ano por um ano melhor? Fizemos ou não? E tudo isso é por amor ou é por temor a Deus? Vamos para o segundo momento. Então vejam que era para aplacar estes deuses. Então começou-se o politeísmo. E por algumas circunstâncias se adoravam coisas, até hoje, né? Tem país ainda que adora a vaca, a serpente, não é verdade? Adoram circunstâncias.
E também começou-se a entender as questões dos espíritos. Então Deus, como é puro amor, enviou para a terra uma pessoa chamada Moisés. Então Moisés, neste momento, ele veio apresentar ao seu povo, à época, a história de um Deus único, mas que tinha uma característica específica. Porque para aquele povo, à época, que era um povo muito bruto, ele trazia um Deus que era para ser temido. Então a gente tinha que temer a Deus. E não para ser amado como Pai amoroso, com o olhar que a gente mais ou menos está vislumbrando hoje. Na Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E com isso houve uma inversão imensa de valor, pois devido à ignorância que ainda caracterizava este povo hebreu, à época de Moisés, o Deus apresentado por ele ao povo passou a ter características humanas e também egóicas. Um Deus que agia com parcialidade, que era um Deus colérico, um Deus ciumento, que ainda participava das questões humanas quanto às vinganças. Era um Deus que lutava de um povo contra outro povo, um Deus que se irritava com certos procedimentos. Então esse Deus era para ser temido e para que as pessoas procedessem bem, a fim de não serem submetidas às sanções divinas. Então veja que foi deturpado esse pensamento da Gênesis, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem. E nós, humanos, imaginamos aquele velhinho sentado, descansando no plano espiritual, não é verdade? Nós que criamos o Deus, a nossa imagem, ao nosso pensamento. Por isso que houve uma inversão de valores. Então, percebemos que os mandamentos apresentados por Moisés continham ameaças e punições. E isso tem um reflexo fortíssimo, inclusive nos dias de hoje, pois impregnam a mente de grande parte da humanidade, mas que à época mosaica foram apropriadas e também necessárias, pessoal, para este povo que era inculto e também recém-liberto da escravidão do Egito. É claro que com a permissão de Deus, a vinda de Moisés foi necessária, mas que posteriormente Jesus veio para ressignificar tudo que então Moisés havia trazido, substituindo Jesus este temor a Deus pela proposta amorosa. Aconteceu, infelizmente, mais uma vez, que a sua mensagem foi deturpada, principalmente na Idade Média, quando assistimos à Inquisição, em que o culto do temor a Deus alcançou seu auge. As pessoas eram obrigadas a crer no Deus caricato da religião dominante, ou morreriam nos calabouços das fogueiras. Vamos entrar num outro momento agora. Agora eu venho trazer uma história que todos nós conhecemos. Vejam o quanto o temor a Deus está enraizado na nossa essência, como instinto, não é verdade? E tem uma história bíblica que ela foi contada, e é contada até os dias de hoje, com outra característica. Vamos ver. Na Bíblia, em Gênesis 2, capítulo 2 e capítulo 3, e eu vou resumir essa história aqui, tá, gente? Conta a história que Deus criou Adão. Todos conhecem a história? Deus criou Adão, certo? E Adão estava no jardim do Éden. E logo em seguida Deus criou quem? A Eva,
Qual a finalidade que Deus criou a Eva? Para ser a companheira de Adão. E dentre aquela história, então, que existiam todas aquelas árvores naquele jardim, Deus havia mencionado que não poderia nem Adão, nem Eva comer de uma única árvore. Então foi nesse momento que conta a história que a Eva foi convencida pela serpente a comer daquela árvore e também o seu fruto. A serpente então induziu a Eva de tal maneira que ela ficou convencida e comeu. Na sequência, o que essa Eva fez? Induziu Adão, coitado do Adão. Até os dias de hoje as mulheres ficam influenciando, né, na vida dos homens, não é isso? Olha que história. Então o que acontece? Estavam Adão e Eva passeando no jardim. O que aconteceu? Ouviram a voz de Deus. Adão e Eva rapidamente se esconderam, porque Deus os chamou. E eles estavam entre as árvores do jardim. E aí Deus, vendo isso, falou: Adão, onde tu estás, Adão? E ele disse: ouvi soar a tua voz e eu temi, porque eu estava nu e me escondi. Vejam que Adão temeu a Eva. Olha que Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Hein, Adão? Quem te mostrou? Por acaso, Adão, tu comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E disse Adão, nessa parte é uma parte boa, porque o Adão é X9. Olha só: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha, vejam bem. E disse o Senhor Deus à mulher agora: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha, essa história a gente analisa hoje no sentido literal, mas que à época ela era apenas uma metáfora, gente. Não podemos compreender essa história no sentido literal. Então, muitas reflexões a gente pode tirar desse trecho, que eu resumi muito rapidamente, essa passagem que está lá na Gênesis, né? Para a gente começar a fazer algumas reflexões. A principal, que há um Deus que não nos deu o livre-arbítrio, não é verdade? Ele está dizendo que é um Deus, ó, você não pode comer de lá. Alguém aqui hoje recebeu alguma coisa, algum ensinamento de Deus que não era para fazer? Deus permite tudo, nos deu a lei de liberdade. Mas vamos pegar aqui agora, que é o pivô dessa história toda, e vamos entrar numa outra questão, que é a Eva, essa mulher, que foi o pivô desse erro e também foi culpada. E por causa dessa questão da culpa, ela é um ser inferior. E que desde então, até os dias de hoje, gente, a mulher é tratada como um objeto, onde a culpa está desde este relato bíblico, e que ele é contado e repetido anos após ano, e nos dias de hoje estamos aqui ainda tratando a mulher como um ser inferior. Mostra também que por violar esta recomendação divina devemos temer a Deus, pois ele possui sentimentos inferiores como o nosso, que é de raiva, de rancor, que impõe castigo aos que transgridem a sua vontade. E eu tive a liberdade de consultar o site do governo, dizendo que no primeiro semestre de 2022, a Central de Atendimento registrou quase 32 mil denúncias de violência do homem contra a mulher. E quase 170 mil violações
envolvendo a violência doméstica contra as mulheres. Vejam o reflexo de uma história que é contada e interpretada de uma forma equivocada, que ainda em alguns países a mulher não pode nem mostrar o rosto. Não é isso? Cadê a lei da igualdade? Cadê a lei de justiça? E há 160 anos atrás, aproximadamente, com a doutrina espírita, com a revelação da doutrina, a espiritualidade vem trazer de forma clara e objetiva todos esses ensinamentos que hoje estudamos e pregamos aqui dentro da doutrina. Então vejam que a questão da culpa é tão relevante que, analisando o drama da mulher surpreendida em adultério, Jesus exarou e surpreendentemente um conceito. Ele disse o seguinte: e aquele que estiver sem culpa, que atire a primeira pedra. Vejam que a culpa ou o pecado levam a muitos pensamentos. E eu quero trazer aqui agora para a nossa reflexão algumas situações cotidianas que até os dias de hoje, desde a vinda do Cristo, a gente não compreendeu este enorme ensinamento. Primeira pergunta: quem não falou uma fofoca na última semana, que atire a primeira pedra? Quem nunca mentiu nesta última semana, que atire a primeira pedra. Quem não tem vício algum, nenhum vício, que atire a primeira pedra. Nem por doce, nem por refri, né? O quê? Golpe baixo. Quem nunca ficou bravo aqui por ser contrariado, que atire a primeira pedra. Gostamos de ser contrariados? Quem nunca quis um privilégio, que atire a primeira pedra. Quem nunca foi preconceituoso, que atire a primeira pedra. Essas reflexões levam a cada um de nós algum tipo de sentimento? Essas atitudes que eu acabei de mencionar, que pensamento fica nesse momento? Vamos refletir um pouquinho? Então, pessoal, todos os seres humanos, de uma forma ou de outra, carregam algumas culpas, inclusive aquelas que lhe foram impostas pelas tradições religiosas absurdas, que se compraziam em condenar, em vez de orientar a maneira eficiente para a libertação dos equívocos em que tombavam. Desta forma, existem marcas psicológicas ancestrais e profundas que atingem todos nós. Todos nós somos atingidos por essa questão da culpa e do temor. Mas que podem ser anuladas mediante o conhecimento da realidade e dos legítimos valores morais, que são as regras de bem viver. É claro que exaradas no Evangelho de Jesus e sintetizadas no seu conceito sublime, que é não desejar nem fazer a outrem o que não gostaria que lhe fosse feito. Olha esse olhar agora. A aceitação honesta do fenômeno culpa que habita a nossa consciência constitui excelente aquisição emocional para o enorme trabalho de diluição dos fatores que a geraram. Então, nesse processo em que todos nós estamos mergulhados, já constitui um passo muito significativo a gente conseguir identificar que em muitas atitudes nossas a culpa está presente. E que isso, quando a gente conseguir fazer essa identificação, vai significar o começo da nossa superação. Nós
vamos começar a superar. Que é onde a gente vai fazer a caridade não mais por culpa, e sim por amor. Que há uma diferença muito grande. Que hoje a gente faz a caridade beneficente por culpa, por um sentimento de culpa. Eu estou dando porque eu quero receber. Então, este temor que todos nós trazemos, ele faz parte de um movimento que é culposo em essência. E o que é culpa, rapidamente falando? É um processo de julgamento e também de condenação. A gente julga e já se condena. Ele é instinto, é automático. E também de punição por todos os erros cometidos. Quem não procede corretamente é punido. Por quem? Por Deus. Não é isso? Mas Deus não pune nada. Por isso que nós vamos compreender a questão divina. Então, quando a gente é acometido por uma enfermidade, costumamos dizer: o que eu fiz para merecer isso? Nunca se perguntaram? Ou então, quando a gente vem com alguma deformidade, os olhares sempre dizem: o que será que ele fez? Ou o que será que os pais dele fizeram? A gente não compreende a lei de causa e efeito. Nem tudo que acontece é por causa destas questões de causa e efeito. Pode ser simplesmente porque Deus quer manifestar a sua obra. Se a nossa casa pega fogo, a gente perde tudo, sempre vem o pensamento: o que será que eu fiz para ter merecido isso? É culpa? E a gente fica temendo a Deus. Se o carro é roubado, o que acontece? A mesma pergunta: o que será que eu fiz para merecer isso? Então vamos entrar agora na reflexão de hoje. E essa primeira pergunta ela é bem pontual. De que forma vocês acham que a gente vai se aproximar de Deus? Temendo Ele ou amando? O que vocês acham? Mas nós estamos no processo de temer. Ainda estamos no processo de temer. Ainda estamos no processo de culpa. É claro que o temor nos distancia de Deus, sendo que a proximidade gera automaticamente amor em nossos corações. E de que forma isso, pessoal? De que forma? O amor às leis divinas é o caminho que nos leva para essa aproximação, por meio do conhecimento da verdade universal. E somos instintivamente impelidos ao fortalecimento da fé, da esperança em dias melhores. Compreendo a importância da vida material, assim como a importância da vida espiritual. O que acontece nesse processo de amor? Eu acabo me resignando cada vez mais com as minhas aflições, que são resultados do meu distanciamento das leis divinas. Pois eu sou livre para fazer o que eu quiser, não é isso? Mas eu sou responsável por todas as minhas atitudes. As relações interpessoais acabam sendo mais fraternas, mais inclusivas e mais acolhedoras. A prática do bem e da caridade benevolente torna-se o nosso grande norteador. E é nesse momento que começa o início da autoiluminação. Neste momento começamos a abandonar o homem velho e assumindo de vez a construção do homem novo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, em todo ele é lindo, maravilhoso, tá, gente? Mas eu trouxe aqui um pequeno trecho para trazer essa reflexão. Em que o Espírito de Verdade diz o seguinte: em verdade eu vos digo, os que carregam seus fardos, todos nós, e assistem os seus irmãos, são meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas
e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Agora vamos começar uma reflexão sobre um outro ensinamento de Jesus. Os discípulos perguntaram: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Este é o maior e o primeiro mandamento. E que tendes um segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a reflexão que vamos fazer a partir de agora é justamente sobre esse trecho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. O que isso significa? O que significa, ou então, qual o significado de amar de todo o coração? O que vem na mente de vocês nesse momento? Amar a Deus de todo o coração é a dimensão do sentir, dos sentimentos nobres, que é o espírito imortal, na qual buscamos todos nós o desenvolvimento das virtudes, sentindo assim a presença amorosa de Deus. Refletindo ainda sobre isso, de todo o coração, amar a Deus de todo o coração, vem um grande entrave. Como desenvolver o sentir se a nossa sociedade de hoje impõe a todo momento que nós não devemos demonstrar os nossos sentimentos, que devemos ser fortes a todo momento, que o homem não pode chorar? Quem que disse isso? E que a mulher é guerreira. Isso, nessa questão do sentir, estão amputando as nossas possibilidades de desenvolver o nosso sentir e assim sentir o amor de Deus em nosso coração. Qual o significado de todo o entendimento para vocês? Uma coisa vem à mente, né? E aqui é a dimensão do saber, é a dimensão do pensamento, na qual buscamos compreender pelo raciocínio e pela reflexão a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Então, de todo o entendimento leva a alguns pensamentos, que é a razão, a lógica, o estudo, conhecimento, e a gente acaba saindo da fé cega. Não ficamos mais aceitando as coisas porque disseram lá da historinha de Adão e Eva, que foi apenas uma metáfora. E nós começamos a caminhar com a fé raciocinada, que é o que a doutrina nos esclarece. E para finalizar esse triângulo de todo o coração, de todo o entendimento, o que seria amar a Deus de toda a alma? Aqui a gente vai entrar na dimensão do vivenciar, da vontade de nos aproximarmos de Deus, na qual buscamos disciplinar nossos pensamentos e sentimentos, de modo a vivenciarmos a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Sendo Deus absoluto e perfeito, vocês acham que Deus precisa do relativo, que somos todos nós? O que vocês acham? Deus precisa de nós? Não. Ele é perfeito. É amor puro. Ele não precisa. Mas como que eu vou sentir a presença amorosa de Deus? De que maneira? Nos amando, amando o próximo. E quando estou seguindo as leis de Deus, eu sou feliz. Vocês já compreenderam isso? Sempre que nós estivermos seguindo as leis de Deus, nós seremos felizes. Agora,
quando eu me afasto das leis, eu começo a adentrar num processo que ele é de sofrimento e também de dor. O afastamento causa sofrimento e dor. A aprovação, todos nós sabemos que ela é dolorosa, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional, gente. Quando a gente se revolta contra o sofrimento, é que vem a dor. Dentre tantos pontos para fazer que a gente desperte através da justiça divina, que é o que a doutrina espírita traz isso, né? Como é que a doutrina espírita resgata dois inimigos? Não é colocando um dentro do ventre do outro? Não é dessa maneira? Se eu lendo esse livro aqui, ganhei ontem, já estou mastigando ele hoje. O mundo está ao contrário. Ele nasceu com as mãos juntas do corpo. Ele só anda de joelho e a cabeça é educada para trás. Ele conta nesse livro que ele não reclama um momento. Ele só tem a agradecer. Ele só tem a agradecer. Então o sofrimento, ele é opcional por isso. Ele escolheu não sofrer. A mãe dele faz um relato muito lindo aqui. Vou dividir com vocês. A mãe falando: sempre me disseram que seria difícil, que eu deveria pensar bem sobre o calvário que me esperava. Olha o que ela disse. Mas hoje eu digo, sem sombra de dúvidas, não é o Cláudio que precisa de mim. Sou eu que não conseguiria viver sem ele. O Cláudio hoje, ele faz palestras, ele lê, ele viaja todo o país. Estava fora do script, tá? Então, o ponto crucial para a gente sentir a presença amorosa de Deus é amando, gente. É desenvolvendo o amor. Eu posso dar um exemplo humano, mas para que a gente possa refletir a questão, tentar imaginar o amor de Deus por nós. Quem tem filho aqui vai saber o que eu estou dizendo. Em algum momento, ou nós já fizemos isso também. Vamos refletir, talvez nós falamos. Que a gente disse para o pai ou para a mãe: eu te odeio. Não ouviram isso ou não falaram? Mas eu preciso do amor do filho? Se meu filho gosta ou não gosta de mim, faz diferença? Eu não continuo amando? Não é isso? Independente do que meu filho faça, eu posso ficar triste com a atitude dele, algumas coisas, né? Mas não vai tirar o amor. Nunca. Esse amor é amor, gente. A gente não sabe explicar. Ele cometeu um erro, ele foi preso. Quantas mães vão visitar os filhos nos presídios? Não é verdade? O que leva uma mãe aí? O amor. Eu pergunto agora, e Deus que é absoluto, precisa do nosso amor? Existe alguma coisa nesse planeta Terra que eu faça, que eu vou deixar Deus bravo? Que vai se vingar de mim? Deus vai ficar triste? Deus não tem esses sentimentos inferiores. Ele é amor. Ele é puro amor. Ele me ama. E o reflexo disso é que Ele nos deu a lei de liberdade. A gente vem de encarnação em encarnação com sentimento de culpa, temendo a Deus, e a gente vai se afastando. E quando mais a gente começa a praticar o amor que todos nós temos, nós começamos a nos conectar com Deus. Nos trabalhos mediúnicos, gente, não sei se todos conhecem aqui, trabalho mediúnico,
É uma reunião que a gente faz e algumas entidades, alguns irmãos nossos se apresentam e a gente conversa com eles. Então, comprovadamente, eu falo com experiência sobre isso, Deus está sempre dentro de cada um de nós, mas nós não enxergamos. Outro dia não, terça-feira agora que passou, a gente atendeu um irmão que ele estava ainda numa senzala, ele havia sido açoitado. A gente pensa que quem foi açoitado é quem está sofrendo, não é verdade? Quem é a vítima, não é isso? Por que a gente teve que resgatar esse irmão? Por quê? Deus estava ali o tempo todo. Ele não enxergava. Por quê? Porque ele tinha um sentimento de culpa. Ele não estava vendo a espiritualidade que estava ao lado dele, porque o ato dele ter sido açoitado e ter vindo a desencarnar fazia parte da culpa. Ele sabia que ele estava errado. Por isso que ele não conseguiu se libertar. Vejam por que a gente precisa se libertar da culpa, por que a gente precisa desenvolver o amor. E a espiritualidade estava sempre ao lado. Deus estava ali para recolher sempre, mas ele se fechou nesse processo de culpa e não conseguia visualizar a presença de Deus que estava ali para o salvar. E quantos anos esse irmão estava preso nesse processo? E nós, quanto tempo ficaremos presos ao processo de culpa depois que a gente desencarnar? Por isso que as leis divinas, quando a gente aprende elas, ela torna o peso um pouco maior, porque a gente já tem o conhecimento. Então, a primeira vez que a gente erra, faz parte de um erro. A segunda vez já foi escolha, porque eu já sabia que era errado. Não é isso? Então, meus irmãos, encerramos aqui. Eu vou desligar a gravação aqui.